Essa noite nós vamos falar sobre equidade, a justiça do reino de Deus. Eu gostaria então de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Salmos 99, versículo 4. Nós vamos ler um versículo do Antigo Testamento, um versículo do Novo Testamento. Ambos falam sobre o tema da equidade. E vamos ler o de Salmos primeiro, Salmos 99, versículo 4. És rei poderoso, que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Vamos para Colossenses agora, capítulo 4, versículo 1, ainda sobre esse Deus de equidade. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém? Nós, em algumas versões, em algumas linguagens da Bíblia, nós vamos encontrar algumas variantes da linguagem aí, de tradução, que talvez a palavra direito, honesto, reto, até a palavra igualdade. Porém, igualdade é bem diferente do conceito de equidade. E o que significa equidade? E qual é o nosso papel como cristãos na luta pela equidade em nosso mundo, tendo um Deus de equidade? O filósofo Aristóteles diz que a verdadeira igualdade consiste em tratar-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, à medida em que se desigualem. Vamos traduzir isso daqui? Equidade é priorizar quem mais necessita. Equidade é priorizar quem mais necessita. Equidade é oferecer ao menos favorecido mais do que se oferece ao mais favorecido. É a oportunidade e mesmas condições para que todos possam ter vida digna. É a disposição de reconhecer o direito de cada um. Equidade é o oposto de iniquidade. Iniquidade, a gente fala muito sobre. A gente ora, muitas vezes, falando a Deus sobre as nossas iniquidades. A gente interpreta. Iniquidade, sim, é pecado. Iniquidade é um pecado. Iniquidade é a falta da equidade. É a falta da justiça. Esse tema da equidade, ele está sendo muito falado em vários ambientes, em vários meios aí na sociedade. Semana retrasada, a conferência do Sistema Único de Assistência Social. A conferência de assistência social da cidade de Itapema. E lá foi falado muito sobre equidade. Equidade também é um dos pilares do SUS, o Sistema Único de Saúde. É um ideal que o SUS almeja chegar. A luta é grande e a gente sabe que nem sempre a equidade se faz presente. Mas é muito falado, por exemplo, na assistência social, no SUS, utiliza-se muito dentro desses contextos de políticas públicas. Ativistas de direitos humanos falam sobre equidade, muitas ONGs em luta por direitos. E quando foi a última vez que nós falamos sobre equidade? Quando foi a última vez que a igreja falou sobre equidade? Quando foi a última vez que nós lemos estes versículos e meditamos sobre eles? Não só esses, mas muitas passagens na Bíblia que falam sobre equidade, não necessariamente trazendo a palavra equidade, mas trazem o princípio da equidade. Quando foi a última vez que a gente sentou aqui para pensar sobre equidade? E que lá fora tem se pensado e falado muito? Se nós falamos alguma vez sobre equidade, né? Na igreja. Vocês lembram de alguma conferência com o tema de equidade? Algum congresso, algum livro, alguma revista de escola dominical? São raros. Há temas na Bíblia que a gente despreza. Há temas na Bíblia que nos incomodam e talvez por isso a gente não fala. A gente gosta de fazer recortes na Bíblia e pegar o que nos interessa. É o que acontece, por exemplo, com a teologia da prosperidade.
Eles não pegam, eles não inventam coisas na Bíblia para pregar o que eles afirmam. Eles fazem recorte da Bíblia. O problema da teologia da prosperidade, estou pegando ela como exemplo, não é que é uma heresia, porque Deus quer a prosperidade dos seus filhos. O problema é a ênfase demasiada em apenas um assunto na palavra. E algumas pessoas até me questionaram dias atrás: ô Will, você tem falado muito sobre um único assunto, sobre alguns assuntos, e talvez voltado mais para essa área social. Tenho sim, justamente porque a igreja não tem falado muito sobre isso. Justamente porque eu cresci no ambiente da igreja, inclusive da igreja presbiteriana. Irmãos, pelo menos do lugar onde eu vim, do contexto que eu vim, e de tudo que eu aprendi na igreja, aprendi muita coisa. Devo muito à igreja presbiteriana. Mas pouco eu ouvia falar sobre esse evangelho. O evangelho da justiça social, o evangelho da equidade, o evangelho do amor àquele que mais necessita. Fazer recortes. Então nessa noite a gente vai pensar sobre equidade e os princípios bíblicos por detrás disso. E o que a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, na vida de Jesus, nós vamos ver a equidade estampada. É um conceito presente em toda a Bíblia. Deus é um Deus de equidade. E será que o tratamento de Deus para com os menos favorecidos, com os vulneráveis, com as vítimas de preconceito, exclusão, seria especial? Será que Deus trata de forma especial essas pessoas? Fato, Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem prioridade. Isso é claro na Bíblia. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem prioridade. Nós vamos ver nessa noite a prioridade de Deus para estabelecer a equidade. Então a Bíblia está repleta de exemplos, nós vamos ver, principalmente nas relações, ou seja, a equidade começa em como nós nos relacionamos. Isso é muito presente, estampado no ministério de Jesus. Jesus tratou as mulheres de maneira diferenciada. Irmãos, Deus cria ambos, homem e mulher, iguais perante Ele, com as suas diferenças, mas diante de Deus, Deus ama mais a mulher ou ama mais o homem? Deus os cria iguais, a imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Problema, que ao longo da história, a mulher foi fragilizada. História de Israel. Se nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver o quanto a mulher era desprezada, fragilizada, o quanto a mulher era oprimida, até no Novo Testamento. E durante toda a história, nós vemos uma história onde as mulheres sofreram muito, onde as mulheres tiveram que lutar, por exemplo, há pouco tempo, conseguiram adquirir direitos, como o direito de trabalhar, como o direito de votar, como o direito de ter participação na sociedade, como homem. Mas como assim Jesus tratou as mulheres de maneira diferenciada? Irmãos, lá em João 4, Jesus deu uma atenção especial a uma mulher. Vocês estão lembrados? Que mulher Jesus tratou de forma diferenciada em João 4? Era uma mulher, e além de ser mulher, era uma samaritana. E Jesus foi criticado até pelos seus discípulos, da forma que ele tratou, da atenção especial que ele deu àquela mulher. E mais, Jesus se revelou a ela, algo que ele não fez, por exemplo, no capítulo 3 de João, com Nicodemos, doutor da lei. Com Nicodemos, Jesus não se revelou sendo o Messias, algo que ele fez, se revelando a mulher samaritana, gastando tempo com ela na beira de um poço, meio-dia, debaixo do sol quente, tendo ali a sua reputação colocada em risco. Em João 4, Jesus coloca mais uma vez, de tantas, a sua reputação em risco. E ali ele trata uma mulher que era
oprimida, uma mulher que era violentada, uma mulher que não era vista como alguém para estar conversando na beira de um poço. E Jesus entende que ali a equidade precisava ser estabelecida, a equidade nos relacionamentos. Jesus precisava dar uma atenção especial, tratar de maneira diferenciada aquele a quem ninguém trataria. Aquele qual talvez nenhum de nós teríamos dado a mesma atenção que Jesus deu, teria dado conversa e mais pedido água àquela mulher. E Jesus se revela a ela. Jesus deu uma atenção diferenciada. Não foi só aquela. Quando Jesus ressuscita, Jesus aparece primeiro a uma mulher. E mais, quando se esperava que Jesus despachasse a prostituta que estava a seus pés, Jesus fez ela se sentir à vontade para ouvir o que ele tinha a dizer. E de novo, mais uma vez, os próprios discípulos, Jesus não vai fazer nada. E os mestres da lei, ele está deixando uma prostituta lavar os pés dele, molhar os seus pés, secar com o próprio cabelo. E Jesus a faz sentir à vontade aos seus pés. Aquele que mais necessita da intervenção, da ação de Deus, da atenção de Deus. Essa é a prioridade de Deus. Aquele que mais necessita é onde Deus prioriza. E na vida de Jesus, nós vemos isso estampado, não só em relação à mulher. Nós vamos ver muitos outros exemplos. Mas, ainda sobre a mulher, nós não poderíamos deixar de citar, eu quero trazer sempre também, olhando para a Bíblia, olhando para a vida de Jesus, e olhando para, por exemplo, o que nós temos hoje na nossa sociedade, onde nós podemos celebrar algo bom que foi criado, por exemplo, para tentar trazer equidade no relacionamento entre homem e mulher. Existe uma lei chamada Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um mecanismo de busca pela equidade. E quando a gente traz esse tema na igreja, ainda muitas pessoas se escandalizam. Quando a gente fala de violência contra a mulher, e por isso Jesus sabia que precisava dar uma atenção especial a essas mulheres. Mulher samaritana, prostitutas e tantas outras, que não eram santas, mas que precisavam da atenção especial de Deus, precisavam do amor do Pai, expressado na vida de Jesus. E hoje, por exemplo, nós vemos uma lei dessa, que é uma lei de busca pela equidade. E que tantas pessoas ainda desprezam ou dizem, para que isso? Devemos ter leis iguais. Isso é uma forma de trazer equidade e justiça em nossa sociedade, que tem uma dívida histórica contra as mulheres. Jesus acolheu as crianças. Na luta pela equidade, na busca pela equidade, Jesus dá uma atenção especial a crianças. E nós vemos isso. Um outro grupo que era muito ignorado era a criança. Desde o Antigo Testamento, na história da humanidade toda, criança não era nem visto como gente, até determinada idade. Em Mateus 19, nós vemos Jesus valorizando as crianças. Em Mateus 19, elas estavam atrás do Mestre. Elas estavam atrás de Jesus. E os discípulos queriam dispersá-las para que elas não incomodassem Jesus. Vamos tirar as crianças daqui. E Jesus disse o que para eles? Deixar vir a mim as crianças, os pequeninos, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a elas. E ainda disse mais, que se eu e você quiséssemos entrar no reino de Deus, deveríamos ser parecidos com quem? Com elas, com os pequeninos, com as crianças. Olha só a equidade presente em Jesus, dando uma atenção especial. Deixem elas vir, porque se elas não entrarem nos céus, nenhum de vocês entra. Se criança não entrar,
quem são vocês para querer entrar no reino dos céus? Jesus exalta a criança, coloca a criança em uma posição de valor, de valorização. E a nossa sociedade hoje também luta muito, para que a criança também seja vista dessa forma, como Jesus viu. Irmãos, existe, e depois de tantos anos também, olha só, nós estamos em 2017, e apenas em 1990, foi instituído na nossa nação um estatuto especial para as crianças. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a maioria de nós desconhecemos. E que eu estou tendo acesso há pouco tempo também. E podendo estudar até, por hoje, fazer parte do Conselho da Criança e do Adolescente na cidade. E observando aqui o quanto a igreja ainda precisa tratar dessa questão. Criança é prioridade? O Estatuto da Criança e Adolescente diz que a responsabilidade é dever do Estado, da família e da sociedade. Zelar, cuidar e preservar os direitos das crianças. É dever nosso, é dever do Estado, da família e da sociedade. Precisa dizer que é dever da igreja também? Precisa dizer que é nosso dever? Se já não bastasse o que a palavra de Deus na vida de Jesus nos orienta, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos... Irmãos, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança deve ser prioridade absoluta. Prioridade no atendimento. Prioridade quando vai se fazer uma política pública, quando vai promover um projeto, seja o que for. A criança deve ser prioridade. Estamos muito longe ainda de cumprir isso à risca. Nós como família, como igreja, as crianças são prioridades? Prioridade? Como temos lidado com elas? A equidade está presente na nossa relação com as crianças? E ainda, o coração de Deus para com os estrangeiros. Muitos, irmãos, inclusive cristãos, não querem saber dos refugiados, não querem saber dos estrangeiros no nosso meio. Então, o que a gente vai fazer com esses versículos que eu vou ler para os irmãos? Pensa aí. Se uma pessoa como cristão não quer saber de estrangeiro, de refugiado, o que nós faremos, por exemplo, com Mateus 25, onde Jesus diz, fui estrangeiro e me acolheste? O que nós faríamos com Êxodo 22, de 21 a 24, que diz, o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. E ainda, se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá. É muito forte essas palavras. O que nós faríamos ainda com o versículo de Levítico 19:3? Como o natural entre vós será o estrangeiro, como o natural entre vós serás o estrangeiro, que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Somos estrangeiros no Egito. Isso aqui serve para nós? Sim. Nós somos estrangeiros aqui no Brasil. Nós somos imigrantes. E os nossos pais vieram da Europa, vieram de muitas regiões do mundo, migraram para o Brasil e aqui se estabeleceram. E é interessante quando a gente lê aqui que Deus faz lembrar o povo de Israel: cuidado no trato com os estrangeiros. Vocês foram estrangeiros um dia, vocês sabem como é. Irmãos, só sabe o que é passar, o que é ser estrangeiro ou um refugiado, quem passou por isso. Nós não passamos, mas nossos avós, tataravós um dia passaram,
nossos antepassados, talvez alguns de nós passaram, talvez existem estrangeiros aqui no nosso meio, aqui nessa noite, que migraram de outras regiões, de outros países. O coração de Deus para com os estrangeiros, isso porque eu citei 3 passagens bíblicas. Irmãos, existem dezenas de passagens que falam sobre o cuidado com os estrangeiros. Dezenas. Sabe quando foi aprovada a lei da migração? Este ano. 2017. Depois de muita luta, desde 2012, a lei da migração foi aprovada, garantindo diversos direitos aos estrangeiros. Antes existia um estatuto dos imigrantes, mas totalmente desatualizado, que não garantia os seus direitos. E nós conhecemos, por exemplo, leis como essas de nosso país, para podermos amar essas pessoas como Deus diz para nós amarmos. Muitas vezes nem o que a Bíblia diz sobre a gente conhece. Equidade ainda no trato com o trabalhador. Como assim? Equidade no trato com o trabalhador. Como Deus olha para o trabalhador? Será que as nossas relações com o trabalhador, ou como trabalhador, ou como patrão, são relações de equidade? Em Jeremias exorta, no capítulo 22, versículo 13, Jeremias diz, sendo usado pela boca de Deus: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário. Novo Testamento, Jesus em Mateus 20, de 1 a 16, ele conta uma parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha. Estão lembrados dessa parábola? Dos trabalhadores na vinha? O patrão, que é Deus nessa parábola, o patrão decide dar ao último grupo que foi contratado o mesmo salário que daria ao primeiro. E ainda termina dizendo: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Ainda questiona os trabalhadores que vieram cobrar: mas por que eles receberam mesmo que nós? Equidade. Deus tratando aqui com equidade. Todos precisavam comer naquele dia. Todos precisavam ter os seus direitos garantidos. Parábola que Jesus contou para falar sobre isso. Antigo Testamento exortando várias passagens. Irmãos, nós lemos Colossenses 4:1, que diz o que em Colossenses 4:1? Que nós lemos no início? Tenho aqui aberto ainda, eu vou ler para os irmãos. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Irmãos, é algo que Deus exorta a nós. Você que está aqui nessa noite e tem empregados, Deus te convida a lutar pela equidade ao lado dele. A no que depender de você e nas suas relações trabalhistas, lutar pela equidade. Há equidade, por exemplo, no salário mínimo do Brasil? Há equidade no salário mínimo? Está bem longe. Em nossas leis trabalhistas, há equidade? E por último, Deus toma partido pelo pobre. Deus tem prioridade, não tem filho predileto, mas ele tem prioridade. Deus toma partido pelo pobre. Na palavra de Deus, mais uma vez se torna claro. No Antigo Testamento, Deus elege 4 categorias para terem atenção especial. 4 categorias para terem atenção especial. Pediu que o povo de Israel tivesse atenção especial com eles. Que são
órfãos, viúvas, estrangeiros e os pobres. Qual é a referência? Deuteronômio 10, 18, Levítico 19, 10 e mais dezenas de outras passagens. Em toda a lei, em todos os profetas, há exortações para que desse uma atenção especial a órfãos, viúvas, estrangeiros e aos pobres da terra. Nós já falamos sobre crianças, sobre mulheres nessa noite, sobre os estrangeiros. Vamos focar no pobre nesse momento. Mas quando a Bíblia fala, é bom a gente deixar claro, que quando a Bíblia fala em órfão e viúva, o que está querendo dizer? Apenas essas duas classes específicas. Quando fala de órfão e de viúva, está falando de vulnerabilidade social. Está falando de pessoas que passam por vulnerabilidade. Naquela época, essas duas classes, órfãos e viúvas, eram os mais vulneráveis e os que mais padeciam. Hoje, quais são os vulneráveis da nossa época? Quais são os vulneráveis que estão padecendo por descuido nosso, como sociedade, como igreja? Na falta da equidade. Quem tem padecido aqui no nosso Brasil? Falando sobre os pobres, por exemplo, como assim Deus toma partido pelo pobre? Sim, Deus elege 4 classes específicas, dentre elas o pobre, e ainda Deus cria um sistema social. A nação de Israel propõe um sistema para a nação de Israel que procurava manter a sociedade em estado de equidade. Vou dar um exemplo só, de uma lei apenas, para não citar todas as outras por falta de tempo. A lei do jubileu. Qual era a lei do jubileu? O que diz a lei do jubileu? A cada 50 anos, o sistema todo era revisto para corrigir possíveis desvios e desigualdades, recuperando assim, trazendo de volta a equidade. A lei do jubileu, a cada 50 anos, todas as propriedades voltavam aos seus antigos donos. Tinham feito negócios, pessoas tinham enriquecido muito, outras tinham empobrecido muito. A cada 50 anos, a lei do jubileu, todas as propriedades voltavam aos seus antigos donos. Por que isso? Para estabelecer a equidade. E olha que interessante, a cada 50 anos, por quê? Todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, tinham a oportunidade de recomeçar. Você, em uma sociedade como essa, teria a possibilidade de recomeçar, a reconstruir a sua vida. E Deus se preocupa com isso. Deus institui leis acerca disso, para que a equidade possa ser estabelecida, para que não haja pobres entre o povo. E tantos versículos que falam, vocês devem agir assim, assim e assim, para que não haja pobres no meio de vocês. Vocês devem dar oportunidade. Claro que existe a escolha pessoal, e motivos da pobreza são tanto o motivo pessoal, onde a pessoa escolhe por decisões dela, por erros e falhas dela, ir para a pobreza. Mas existem pessoas que são pobres, porque o sistema social o jogou para a pobreza. Não é? Existem esses dois motivos. Há uma profecia ainda sobre o Messias, promotor da equidade. Em Isaías 11, 4 diz, a respeito de Jesus agora, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Aqui está falando sobre Jesus, em Isaías 11, 4. E Jesus ainda disse aos pobres, para nós terminarmos essa parte do pobre e concluirmos. Jesus disse, bem-aventurados são vocês, bem-aventurados, felizes são vocês. Jesus disse sobre a viúva pobre, que a que menos deu, foi a que mais deu. Jesus gastou muito tempo pregando aos pobres. Não foi? Em Mateus 11, Jesus responde ao questionamento de João Batista sobre a sua identidade. João Batista estava questionando em determinado momento, será que esse é o Messias de fato? O que Jesus responde a João Batista? Os cegos vêm. Vai lá e diz para João Batista que os cegos vêm, os coxos andam,
os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus gastou muito tempo com os pobres. Jesus disse que eles eram bem-aventurados. A desigualdade social no Brasil é uma das maiores do mundo. Vocês sabiam? Sabiam. Isso não é novidade. A desigualdade social no Brasil é uma das maiores do mundo. E como a igreja pode responder a isso? Infelizmente, muitos de nós ainda pensamos, o que eu tenho a ver com isso? Infelizmente, irmãos, dentro da igreja há pessoas que pensam, nós temos que pregar o Evangelho, não é? Mas Jesus pregou o Evangelho, mas não abandonou o pobre. Jesus pregou um Evangelho integral, o Evangelho todo, que alcança a pessoa, hoje, aqui e agora, e também na eternidade. É um Evangelho que tira a pessoa do inferno, mas que tira o inferno da realidade dela hoje. Nós, como igreja, nós vemos o pobre como prioridade, como Deus vê? Ele está na nossa agenda? Como nós podemos responder a essa questão, que foi tão importante para Jesus? Mateus 25, que foi lido alguns trechos no teatro, e os irmãos conhecem muito bem. E Jesus fala que o julgamento das nações vai ser baseado no nosso trato com o necessitado. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestistes. Estava preso, foste me visitar. Fui estrangeiro, me acolheste. Nós precisamos lembrar também, irmãos. Precisamos falar sobre isso. Precisamos lembrar que o princípio da equidade também é utilizado para reparar erros históricos, como é o caso da nossa dívida para com os negros e os deficientes. Nós, como sociedade, temos uma dívida histórica com os negros, com os deficientes. Não poderíamos deixar de citar aqui. E por isso, existem, por exemplo, leis como a lei de cotas nas universidades hoje. O que muita gente talvez é contra. Nós respeitamos, devemos respeitar a opção de cada um. Mas, irmãos, o que é a lei de cotas senão uma indenização? Uma indenização por todo o erro histórico que nós cometemos contra os negros. Escravizamos eles durante 400 anos e hoje queremos estar em pé de igualdade. Como? Como em pé de igualdade? Como nós vamos nos comparar com as pessoas que todos os seus antepassados foram escravos? E hoje há leis como essa para trazer a equidade. E a igreja nisso tudo? Por exemplo, em uma sociedade onde há desigualdade, não faz sentido haver meritocracia. Não tem sentido nenhum em uma sociedade onde há desigualdade. Como? Meritocracia do quê? Para favorecer quem? Como discutir o mérito de quem chegou em primeiro lugar em uma corrida, aonde as pessoas saíram em tempos diferentes e distâncias diferentes? Para que possa haver a meritocracia, primeiro a sociedade precisa ser equânime. Para que a meritocracia faça sentido, nós precisamos primeiro lutar pela equidade. Aí vai fazer sentido. Todos saem da mesma posição, todos têm os mesmos direitos garantidos, aí faz sentido lutar pelo mérito. Irmãos, nessa noite nós vimos o quanto Deus se preocupa e deseja que nós, igreja, sociedade, vivamos em equidade. Se Deus tem prioridade, logo as prioridades de Deus devem ser as nossas. Devem se tornar as nossas prioridades como igreja. Por último, então, para nós pormos em prática, vamos pôr em prática como?
honrar aquele que não é honrado, zelar por aquele que é esquecido, cuidar do descuidado, tratar de maneira especial o diferente, servir de voz para aqueles que não têm voz. Isso tudo são paralelos a versículos bíblicos. Enfim, lutar pela equidade em uma sociedade iníqua, que é o oposto. Toda vez que os irmãos lerem, ou orarem, ou falarem sobre iniquidade, lembra que a iniquidade é a falta da equidade. É o oposto. Lutar pela equidade nessa sociedade iníqua que nós temos hoje. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O reino de Deus é um reino equânime. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Hebreus 1, 8 e 9. Referência também àquele Salmo 45, versículo 6 que lemos no início do culto. Irmãos, que nós como igreja possamos ser o principal instrumento de Deus para trazer equidade ao mundo. Irmãos, tantos têm falado sobre equidade. Em conferências promovidas pelas secretarias da cidade, pela prefeitura, as pessoas estão falando sobre isso. E nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos o exemplo de Jesus. Irmãos, que a igreja possa ser a maior agente de equidade nesse mundo. Onde o mundo vai olhar para nós como igreja e verá a equidade nas nossas relações. Aonde o mundo vai olhar para nós e vai aprender conosco, com a igreja, infiltrada na sociedade, influenciando os meios onde precisa influenciar. E assim, através da equidade, levando o reino de Deus. A justiça do reino de Deus se manifesta através da equidade. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós aqui estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor nos exortou nessa noite, aqui como igreja. E queremos nos arrepender, primeiramente, Pai, porque nós temos falhado tanto, Deus, seja aqui como igreja, como sociedade no geral. Nós pedimos perdão ao Senhor, por tanta desigualdade, por tanta falta de amor, pela falta de equidade na nossa nação, pela falta de equidade nas nossas relações. Deus, o Senhor é um Deus que tem prioridade, o Senhor é um Deus que nos ensina a olhar para aquele que mais necessita de uma forma especial. O Senhor, em Jesus Cristo, nos mostrou o caminho, e mostrou e foi ao alcance daqueles em que a sociedade já havia abandonado. E o Senhor com isso quer nos ensinar muitas coisas. E nós queremos aprender com o Senhor. Estamos aqui nessa noite e diante da Tua palavra nós queremos nos posicionar, Deus. Em nome de Jesus, trabalha sobre a vida, sobre o coração de cada um. Que nesta semana nós possamos colocar na nossa agenda a luta pela equidade, Pai. No que depender de nós, estabelecer relações de equidade. No que depender de nós, lutar para que a equidade seja presente neste mundo de tanta iniquidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Deus. Nos guia, ó Pai, no centro da Tua vontade. Somos imperfeitos, incapazes por nós mesmos, mas nós cremos no Teu poder agindo em nós. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por este tempo. Oramos, ó Pai, na certeza de que o Senhor é conosco e o Senhor há de nos guiar à Tua vontade. Muito obrigado, Pai, pelas exortações do Senhor nessa noite. Se nós estamos aqui é porque o Senhor queria comunicar isso conosco. Abrir os nossos olhos, Te amar cada vez mais, e entender, ó Pai, entender, ó Deus, que o principal, e de tudo que nós falamos aqui, não fará sentido, se nós não temos o Senhor como prioridade.
é reconhecendo o Senhor como prioridade, que nós daremos prioridade ao que o Senhor dá. Por isso, nos ensina a buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor. Oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.